Tarde. Boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Portas Abertas, edição Química. Vamos começar, já passamos um minutinho aqui. E hoje, primeiro vamos nos apresentar quem nós somos. Talvez você não tenha participado ainda de nenhum evento promovido por nós, então nós somos a Academia do Tisdomos, uma plataforma de ensino online à distância, mas com aulas ao vivo de todas as matérias e livre de doutrinação ideológica. Todos os meses nós promovemos esse evento chamado Portas Abertas, no qual nós apresentamos dois momentos. Um primeiro momento em que vocês participam de uma aula real da Academia DD, com a interação ali com o professor, tirando dúvidas, e esse método que a gente utiliza de uma educadora britânica chamada Charlotte Mason, a gente vê como ele se aplica a cada uma das disciplinas que nós temos aqui. Então, primeiro vocês vão participar de uma aula real e depois a professora ela vai explicar o passo a passo, cada etapa ali no planejamento dessa aula, no planejamento e na execução. Então, nós já tivemos esse ano o Portas Abertas de Literatura, Matemática, já tivemos de Sagradas Escrituras também, acho que Ciências, se não me engano, foi Geografia, ao longo, até o final do ano, nós teremos mais eventos. Então, se você quiser ficar por dentro das novidades, quiser participar de todos esses eventos, basta seguir as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, que é @Academia do Tisdomos, e vocês vão ficar por dentro sempre que nós divulgarmos um novo evento, que é online e gratuito. Então, eu aproveito também para dar as boas-vindas àqueles que vão nos assistir depois pelo nosso canal no YouTube. E como nós comunicamos ali no grupo, seria muito interessante se vocês pudessem participar com as câmeras abertas, né? Porque um dos nossos diferenciais é justamente que a nossa aula ela é ao vivo. E o professor está ali o tempo todo, né, em contato e diálogo com o aluno. Então, para que essa aula ela aconteça como realmente é aqui na academia, é super importante que quem possa participar com câmera aberta, microfone aberto, faça isso ou sinalize aí no chat, eu posso participar, para que a professora também saiba quem ela possa chamar. E como eu disse, essa gravação ela vai para o YouTube, então a gente deixa isso bem claro, para que ao decidir abrir a câmera, né, vocês estejam cientes de que essa gravação depois vai ser disponibilizada lá na plataforma do YouTube, ok? Eu vou convidar então a professora Renata, vou reforçar mais uma vez aí a necessidade das câmeras abertas, se possível. Temos adolescentes, que é uma novidade, né, nessa edição do Portas Abertas, por se tratar da disciplina de Química. Nós abrimos aí essa exceção, geralmente é um evento para os pais, de que seria interessante os alunos participarem, os adolescentes. Então, para que vocês consigam interagir com a professora, mantenham as câmeras abertas, podem também enviar dúvidas no chat, que ao final ela vai responder as dúvidas de vocês. Bom, vou chamar então aqui a professora Renata, vou colocá-la em destaque. Boa tarde, Renata. Seja Boa tarde. bem-vinda. A aula Obrigada, é Anne. sua. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Oficialmente, eu sou a professora Renata Knupp, dou aula de Química aqui na academia, também sou a professora planejadora das aulas. Deixa eu me situar quem aqui vai participar comigo aqui. Estou vendo a Ana Beatriz, estou vendo o Ronaldo. Quem mais vai poder me corresponder na aula? Não, Priscila, você não precisa sair por não conseguir abrir a câmera, não, pode ficar. Mas me sinalizem aí no chat também, quem por acaso não consegue abrir a câmera, mas consegue abrir o microfone para me responder durante a aula, por favor. Natália Vink consegue participar também. Vitor Hugo, eu não tô te vendo, mas eu vi que você botou no chat ali que você pode. Rosa consegue participar, beleza. Bem. E Beatriz consegue participar com o microfone.
Ana Júlia, você vai conseguir participar me respondendo? Vai? Muito bem, que Sim. bom. Ótimo. Então, Ana Júlia também. Estou anotando aqui para saber quem chamar. Legal, Priscila. Seus filhos não estão aqui, mas tem um de 14, um de 15 e uma de 8. Ótimo, Keila, obrigada. Muito bem, gente. Então vamos lá. Situando vocês aqui, essa será uma aula de química para adolescente da nossa escola quarta. Aqui essa aula idealmente foi pensada para alunos ali em torno dos 14, 15 anos realmente, que seria o primeiro ano da nossa escola quarta. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E nessa aula a gente vai ter um experimento. Só que, para garantir que todos estivessem igualmente disponíveis para a aula, esse experimento vai ser em vídeo. Então, eu vou passar um vídeo do experimento, vocês vão assistir. Se fosse uma sala de aula ideal, né, em que os alunos estão ali realmente para a aula, todo mundo, eu pediria antes os materiais necessários e todos os alunos fariam o experimento na aula juntos. Cada um na sua casa, sendo uma aula online, né? Mas aqui para Portas Abertas eu vou apenas passar o vídeo. Então, mas depois vocês vão ver que é bem fácil de reproduzir em casa, na verdade. Quem quiser fazer em casa depois, dá super certo. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de Química, considerando que essa não seria a primeira aula do ano, né? Então são os alunos que já começaram a estudar Química ali. Então eles já tiveram aulas antes, mas eles vão se deparar com um novo tema. Então vou compartilhar com vocês. Vocês estão vendo a minha tela? Maravilha. Então vamos lá. Sim. Para começar, eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês costumam usar a química no dia a dia? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas às vezes a gente pensa em química como aquela coisa que a gente estuda na sala de aula, né? Tipo, eu estudo química, tá, mas e no seu dia a dia, na sua vida, tem química inserida? Vamos pensar sobre isso. Será que você conhece alguma forma que a química está na sua rotina? Ah, Ana Beatriz Perrot. Ah, professora, eu acho que eu pensei no bolo, porque fala que é fermento químico, né? Aí talvez tenha alguma relação. E eu vejo também minha mãe fazendo uns produtos assim de limpeza, misturando umas coisas. Talvez eu não saiba te dizer quais são os produtos, mas ela faz umas misturas para desamassar roupa, para passar no chão. Então eu imagino que tenha relação com a química também. Legal. Me responderam também no chat, na cozinha, na limpeza, alguém falou. O Beatriz falou na água. Interessante, Esdras. Vitória tá com a mão levantada, pode falar, Vitória. A minha mãe tem um salão de beleza, então ela acaba fazendo as misturas químicas aí, do pó descolorante, das tintas, da água oxigenada. Então, eu direto vejo. Legal. E na verdade, se a gente fosse parar para analisar, tem química em tudo mesmo. O Esdras falou na água, né? Até na água. Quem nunca ouviu falar no famoso H2O, né? O H2O, que é a fórmula química da água, que até quem nunca estudou química já ouviu falar no H2O. Então, realmente, a química está em tudo. Componentes errados para fazer pão e bolo faz a receita dar errado. É verdade, Priscila? Com certeza. E interessante quem mencionou limpeza, né? Que foi ali a Priscila e a Ana Beatriz Ferrou, porque tem a ver com o que a gente vai estudar hoje também. Eu vou começar perguntando aí para vocês como que é feita a limpeza na casa de vocês. Eu não sei se todas vocês limpam a casa, né? Mas para quem limpa ou para quem sabe o que que é usado na sua casa para limpar, o que que vocês usam para limpar a casa aí? Me contem no chat, quem quiser abrir o microfone. O que que vocês usam para limpar a casa aí? Acho que depende do tipo de limpeza que você quer fazer e do cômodo também, né? Por Ah, exemplo, no banheiro normalmente se usa que boa, né? Ou no resto da casa se usa, sei lá, um Veja, né? Tipo assim, depende do produto.
Ok. Que boa para quem não sabe, e pode ser que eu também não saiba muito bem, porque aqui no Rio não chama assim não, mas é água sanitária, né? Que boa é água sanitária, sabão. Ah, o Vitor Hugo botou no chat, que é cloro. Aham. Detergente, água morna, água e desinfetante. No banheiro, água sanitária. Depois da vassourada, desinfetante, água sanitária, lisoforme. Legal, todo mundo usando produtos rotulados, né? Comprados no mercado para limpeza. Cloreto de sódio, ok. Água sanitária. Percarbonato, aham. Aqui no Rio, desinfetante, legal. Eu não sei se todo mundo faz, mas na minha casa eu sempre via fazendo isso, né? Isabela falou água sanitária, sabão em pó, bicarbonato. Aqui quero tudo que tem cheiro forte. Tenho a impressão de que eu mais limpo, disse a Anne. É, faz sentido, Anne. O cheirinho dá aquela impressão, né? Água misturada, água sanitária misturada com sabão em pó e detergente. Depois todo mundo passa mal na casa. Legal. Eu ia falar mesmo do bicarbonato, né? Tem gente que usa bicarbonato de sódio para limpar. As pessoas que gostam de coisas mais naturais, digamos assim, né? Que não gostam do cheiro forte, igual a Anne. Tem gente que gosta do cheiro forte de desinfetante, que senão não tá limpo. Mas tem o bicarbonato que é usado para limpar. Ninguém mencionou. Alguém usa vinagre para limpeza? Aqui em casa eu uso vinagre, gente. Para tirar mofo. Dá para tirar mofo, mas eu uso até para limpar o piso, sabia? Fica brilhando. Mas aí, é claro, tem cheirinho de vinagre. Vinagre só na roupa. Ok. Hoje a gente vai falar sobre, especificamente, usa para limpar piso junto com água quente. Verdade, Tabita? Hoje a gente vai falar especificamente sobre o bicarbonato de sódio e o vinagre, tá bom? Então vamos falar sobre esses produtos que são, digamos, não necessariamente específicos para a limpeza, mas que podem ser usados na limpeza, tá? E aí, ai, boa ideia, Ju, fica cheirosinho, né? Limão no micro-ondas. Nós vamos falar sobre o que acontece quando a gente mistura bicarbonato de sódio e vinagre. Tem muita gente que faz isso. Quando vai fazer a limpeza, faz as misturinhas, né? Alguém tinha comentado sobre as misturinhas, que foi a Perrot que falou que a mãe dela faz umas misturas ali. Tem muita gente que pega bicarbonato, mistura com vinagre para poder limpar a casa, o ralo, enfim. E a gente vai ver o que acontece com isso, com essa mistura. Se você pegar os dois e misturar. E é isso o experimento, na verdade. O experimento mostra o que acontece quando você mistura bicarbonato e vinagre. Só que esse experimento, vocês vão reparar como que ele é feito, né? Um pequeno vídeo, é bem curtinho. Eu quero que vocês prestem bastante atenção a o que é feito no vídeo, o que é usado e o que acontece. Bom, depois vocês vão me contar o que foi que vocês observaram. Eu vou colocar para vocês verem. Vamos lá. Também pode ser rosa, mas não é o vulcão, não. É outra coisa. Bem, vou parar de compartilhar. Você consegue me dizer o que você observou nesse experimento, Esdras? O balão encheu, certo? E o ar, digamos, não escapou. Bem, eu não sei muito, eu fiquei ainda meio confuso. Para dizer o que você observou mesmo. Sem problema. Você observou mais alguma coisa? Deixe-me ver. Isabela Buti. Observei que libera algum ar que consegue encher o balão. Ok. Essa mistura deve liberar algum gás, alguma coisa que consegue liberar, encher o balão.
Ok. Pode falar, Vitória. Não tenho certeza, mas acho que é, o bicarbonato é igual colocar mentos na Coca-Cola. Acaba gerando oxigênio, né? O gás, igual a moça falou, o gás. E aí, como não há espaço para o gás sair, ele acaba enchendo o balão. Uhum. Interessante. E sobre o passo a passo assim, do experimento, né? Como fazer esse experimento? O que que você observou, Ronaldo? O vídeo deu uma travada para mim em alguns momentos, mas o que eu consegui ver, bom, tinha uma garrafa, aí na boca da garrafa o balão, aí dentro da garrafa tinha a mistura, só que eu não sei se ela já estava lá desde o começo, isso que eu não consegui pegar, né? E porque de repente daí deu a travada e mostrou de novo a garrafa cheia daquilo e o balão cheio. Eu disse, como que uma coisa virou a outra, assim, né? Ok, Ronaldo. Então, realmente ficou aí um gap para você, se perguntando o que que É, aconteceu. Ana Júlia, você tá aí? Eu não tô te vendo mais. Você consegue explicar melhor para o Ronaldo? Eu acho que tinha água dentro da garrafa e dentro do balão tinha bicarbonato, colocou a boca do balão na, na garrafa e o bicarbonato caiu na água e ele começou a encher o balão. E o Uhum. bicarbonato começou a crescer. Uhum. Isso mesmo. A Natália Vink também colocou ali no chat que o bicarbonato estava dentro do balão. É verdade. Então, Ronaldo, o que você perdeu foi na garrafa estava o vinagre, o pó, né, o bicarbonato de sódio estava dentro do balão, e quando ela virou assim, né, prendendo o balão ali, ela prendeu de fato, vedou, né, com o balão e o pozinho foi para dentro, caindo dentro do vinagre, e aí o resultado você viu que o balão encheu. Aí os colegas aqui já comentaram, né, que provavelmente foi liberado algum gás dessa mistura, já que o balão encheu misteriosamente. Ninguém estava soprando, o balão encheu, então algum gás saiu ali para encher o balão. Ok. E por que será que o balão parou de encher? E por que será que não estourou, né? No fim das contas. Poderia ir enchendo, 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 enchendo e puf, estourar o balão. Por que será que isso não aconteceu? Ahn, Deixe-me ver. Quem tá aqui comigo mais? Tem tantas câmeras fechadas. Deixa eu ver. Acho que eu vou repetir as pessoas. Perrou. Por que será que parou de encher o balão? Ah, me parece que seria algo da quantidade. Também pelo comentário da Vitória aqui no chat, ela disse que já fez uma de 2 litros e explodiu o balão. Então ali não parecia ter 2 litros, né? Então Legal. imagino que como tinha menos, né? Aí parou de reagir ali o vinagre e o bicarbonato, então parou de encher. Interessante. Então, quem for reproduzir em casa aí, cuidado, né? Que vai que vocês colocam uma quantidade absurdamente exagerada e algum tipo de explosão acontece no balão. Mas muito bem. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo o que acontece de fato ali nessa mistura, né? A gente já viu o que acontece quando você mistura o bicarbonato com o vinagre. Agora vamos entender o que é que acontece naquilo que a gente viu, tá bom? Eu vou mostrar de novo a tela para vocês. Agora é uma tela diferente, né? Compartilhar. Tem mensagem no chat? Deixa eu ver. Tivesse mais triste demais. É provável, né, Ana Júlia? Vamos lá. Bom, você pode me dizer, e aí, novamente, vocês não precisam necessariamente entender isso, não, tá? Quando eu peço para você me dizer o que você observa, o que você vê, é realmente isso mesmo. O que que você está vendo aí nessa tela? Por favor, Ronaldo. isso aí são ciências esotéricas. Então, está dizendo que, bom, a soma daquelas duas, vamos chamar assim, substâncias, bicarbonato de sódio com vinagre, pelo que eu entendo, tem uma setinha ali dizendo que isso, imagino que isso gera acetato de essas outras três coisas: acetato de sódio, gás carbônico e água.
Ok, É isso que me parece. tudo bem. Muito obrigada, Ronaldo. Você acrescentaria alguma coisa, Rosa? Não, eu acho que é isso mesmo. Perfeito. Alguém acrescentaria alguma outra coisa que tá vendo? Vitória, pode falar. Eu acho que não seria o que gera, mas sim o que também causaria um efeito parecido. Por exemplo, o bicarbonato de sódio e o vinagre faz aquele gás, né? Aquelas bolhas e o gás. O acetato de sódio, o gás carbônico e a água pode acabar causando o mesmo efeito. Então, acho que em vez de ser o que que o bicarbonato de sódio e o vinagre gera, seria o que causa um efeito parecido. Hum, interessante. Ok. Eu acho que talvez se fosse essa sua ideia de equivalência, a gente poderia colocar um sinal de igual aqui também, né? Bicarbonato de sódio mais vinagre igual acetato de sódio mais gás carbônico mais água. Mais teoria interessante. E eu vou dizer para vocês o que é que a gente está vendo no fim das contas, né? De fato, ali na esquerda, dá para ver que é o que a gente fez no nosso experimento. A gente tinha o bicarbonato de sódio, misturamos com o vinagre, então bicarbonato mais vinagre. E aí, do outro lado, temos acetato de sódio, gás carbônico e água. Então, o que acontece? Isso aí que a gente está vendo na tela é o que a gente chama de uma reação química. É uma reação química. Quando a gente pega dois reagentes, e deixa eu pegar aqui um laserzinho para poder apontar para vocês. Aqui. Quando a gente pega esses reagentes, bicarbonato de sódio e vinagre, tá? Mistura os dois. Nessa mistura acontece uma reação. Eles dois vão reagir um com o outro. E isso vai produzir o que vem do outro lado. Então, o que a gente não consegue ver naquele vídeo é que deixou de ser bicarbonato de sódio e vinagre ali dentro. A partir do momento que eles reagiram, os produtos foram acetato de sódio, gás carbônico e água. Então, a partir do momento que você misturou os dois, já deixaram de ser bicarbonato de sódio e vinagre. Passaram a ser acetato de sódio, gás carbônico e água. E aí, quem tinha mencionado que provavelmente saía um gás, né, para encher o balão, estavam certos. Só que não era o gás oxigênio, era o gás carbônico. Então, o gás que é liberado e enche o balão é o gás carbônico. Tudo bem? Excelente. Vou pedir para vocês me contarem um pouquinho sobre isso que a gente acabou de falar. Conta para mim o que a gente acabou de ver nesse slide com as suas próprias palavras, Natália Vinci. Então, a união do vinagre com o bicarbonato de sódio, você comentou que são os reagentes, né? A união dos dois criou, né, 3 outros componentes, né? Então, saiu da reação dos dois água, gás carbônico e, se não me engano, era acetato de sódio. Daí o gás que encheu o balão, né, foi o gás carbônico. Legal. Se você fosse definir uma reação química, como você definiria, Ana Júlia? Se alguém te perguntasse assim, o que é uma reação química? O que você diria? Eu fiquei, assim, bem impressionada quando o balão começou a encher, porque uma vez eu tentei fazer um vulcão e, se eu não me engano, eu também coloquei vinagre com bicarbonato de sódio. Só que não tinha dado muito certo dele explodir. E eu achei muito, muito legal essa experiência do balão começar a encher, com vinagre e bicarbonato de sódio. Legal. Você acrescentaria alguma coisa sobre o que é uma reação química, Rosa?
Não sei, eu acho que o que ela falou foi uma boa, assim, né, explicação, eu acho. Alguém teria uma outra forma de definir uma reação química? Parece assim que duas coisas, vamos dizer, se misturaram e daí elas meio que viraram outras coisas. Mais ou menos assim, você mistura leite com café, você tem uma outra coisa, que é o café com leite, assim. E com açúcar ainda, daí dá para tomar. Quer dizer, eram três coisas diferentes que se juntaram e virou uma outra coisa. Não sei se faz sentido. Ok. Faz sentido sim, Ronaldo. Legal. A Natália vem colocou que me faz lembrar da espuma do sabão, por exemplo. Ok. Muito bem. Deixa eu colocar então na tela para vocês a definição dessas coisas, tá? As coisas que vocês narraram para mim e que o Ronaldo me explicou de reação química também. Comparando o vídeo com um slide que demonstra da reação química, teríamos acetato e água na garrafa e o gás no balão. Muito bem, Jaqueline. Você está pensando nos produtos, né? Depois que a gente faz aquela reação química ali dentro da garrafa, os produtos que ficam na garrafa seriam o acetato de sódio e a água. E o produto que acaba subindo, né, no formato de gás, o gás carbônico. Excelente. Vamos para a nossa definição aqui. Você poderia ler, por favor, todo esse slide, Tabita? Sim. Reação química é um processo em que uma ou mais substâncias se transformam em outras diferentes. Reagentes são as substâncias iniciais que participam da reação. E produtos são as substâncias novas formadas depois que a reação acontece. Muito obrigada. Como você definiria, de acordo com o que a Tabita acabou de ler, um reagente? Esdras. Peraí, ela. Eu não prestei atenção quando ela tava lendo. Desculpa. Tudo bem, sem problemas. Você lembra o que seria um reagente, Vitor Hugo? Sim, estava escrito que Vitor Hugo só tem eu, né? Eu acho. Acho que sim. Já cheguei falando. Disse que era os componentes ali que iriam participar da reação. Ok. Então, são as substâncias iniciais, né? Isso. Como você definiria um produto? Errou? Produto eram as substâncias que formavam no final Aham, da reação. aham. E, Ronaldo, você acha que o que você falou anteriormente sobre reação química está de acordo com o que estava escrito ali sobre reação química? Parecia que sim, professora. Parecia que sim, né? Tipo, algumas coisas se misturam dando origem a uma outra. Talvez o exemplo que eu tenha dado do café com leite não seja o melhor, não seja o mais químico, assim. Mas, tirando isso, parecia que eu fiquei até feliz que eu acho que eu entendi. Exatamente. Você definiu muito bem o que era uma reação química. Quando a gente mistura as substâncias, elas se transformam em outra coisa. Verdade. Apesar do exemplo do café com leite não ser exatamente isso, que quando a gente mistura o café com leite, continua sendo café com leite, só que misturado. Eles não viram outra coisa, né? Seria ótimo se a gente misturasse café com leite e virasse, sei lá, Nescau. Aí seria bem legal. Mas, muito bem. Será que vocês conseguem pensar em alguma outra mistura que vocês possam fazer que seria uma reação química, de fato? Você mistura duas coisas e elas se transformam em outra coisa. Um minuto para vocês pensarem. Desculpa, Renatinha, pode repetir a pergunta? Posso? Eu perguntei para vocês se vocês conseguem pensar em outro tipo de reação química que de repente aparece no dia a dia de vocês. Lembrando que a reação química tem que ser
Você mistura e se transforma em outra coisa. Essa não é uma pergunta tão fácil, não, tá? Não se preocupem se vocês não conseguirem pensar, porque é muito mais fácil a gente pensar em café com leite. Natália Vick comentou sobre o fermento com calor, que vira ar. Interessante. Quando Ana Júlia, bota fogo no papel, professora, já sobe fumaça, será que pode dizer que aconteceu uma reação? pode ser que aconteça uma reação química ali, Bárbara. Uhum. Ana Júlia comentou, acho meio confuso quando vou fazer bolo e preciso usar o fermento. E para conferir se ele está estragado ou não, coloco ele na água e ele começa meio que a ferver, borbulhar. Interessante. Ronaldo impressionado que o fermento com o calor vira ar. Ronaldo, você não faz bolo? Não, não chega a tanto. Minha habilidade culinária. Ok. Nem Ô, sabia Ronaldo, da... você já não fez pão? Acho que pão também, deve ter o mesmo princípio. Mas não fazíamos esse teste aí. Acho que confiava no fermento. Eu não sei se vocês estão acostumados a cozinhar, mas eu tenho uma amiga que ela é cozinheira, e aí ela tava falando que ela comprou um fermento, né? Só que era de uma marca diferente, e ela achou o aspecto dele um pouco estranho. Fermento químico mesmo, de potinho. Aí, na dúvida se funcionaria ou não, ela comprou também bicarbonato de sódio e vinagre. E eu, professora de química, quando ela falou isso, eu falei, puxa, é verdade. Não é que isso daria certo? E aí depois eu fui pesquisar e eu descobri que tem gente que usa mesmo bicarbonato de sódio e vinagre para fazer como fermento, né? Justamente pelo que a gente observou hoje ali da liberação do gás. Já vem a receita. Eu não fazia ideia, Anne. Eu não sou exatamente uma cozinheira muito praticante, né? Mas bem. Excelente. Sal, açúcar e água que faz o soro fisiológico. Interessante, Isabela. Interessante. Cozinheira praticante é nova, vou usar. Muito bem. Então, vamos parando por aqui a nossa aula em si, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre ela, né? Sobre a nossa aula de química. Existem algumas outras coisas que eu poderia ter feito nessa aula, mas aí tomaria um pouquinho mais de tempo. As aulas aqui da Escola Quarta, elas duram 40 minutos, né? Então, daria para eu fazer algumas outras atividades com vocês dentro dessa aula que eu vou falando ao longo do tempo, né? Mas, por exemplo, ao final, agora, eu poderia ter pedido para vocês escreverem um relatório do experimento. Tá? Poderia pedir para vocês assim, ó, então vamos agora fazer um relatório desse experimento que a gente viu hoje, que no caso seria que a gente fez hoje. E aí vocês teriam que escrever quais eram os materiais do experimento, o que foi feito no experimento, o que foi observado como resultado do experimento. E no final vocês iam, claro, explicar o que é que aconteceu ali com base no que a gente estudou, tá? Então, isso era uma coisa que a gente poderia fazer. No momento em que eu coloco aquela definição na tela também, que a Tabita leu pra gente, ao final da leitura, eu pediria que vocês copiassem aquela definição no caderno. Então, essas são coisas que tomariam mais tempo aqui da gente, por isso eu decidi deixar de fora, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as aulas de química, como se planeja uma aula de química, o que se espera fazer numa aula de química, né? Eu pensei no ovo mais calor que virá ovo cozido. Pena que o Kevin não tá aqui, né? Mas aí virou aquela questão do o ovo cozido ainda é ovo. Não mudou a matéria. Poderíamos discutir um pouco de física também. Mas, legal. Então vamos lá, deixa eu abrir o meu slide aqui. Eu nunca entendi por que ele fica cozido. Olha, vocês estão trazendo várias discussões boas para as aulas, hein? Se vocês fossem meus alunos aqui, a gente ia discutir muito nas aulas seguintes. Mas, vamos lá. Quando a gente vai estudar os métodos que a gente usa na aula, né? Existe um método muito mais batido, digamos assim, que a gente fala muito mais, que é das aulas inspiradoras. Quando a gente ouve falar do método de aulas da Charlotte Mason, todo mundo que já estudou sobre o assunto, já viu alguma coisa sobre,
ouve falar sobre a leitura e a narração. Leitura de livros vivos, a narração feita depois da leitura. E isso é a base das aulas inspiradoras. As aulas inspiradoras, elas têm como centro da aula um livro, que normalmente é um livro vivo, um bom livro. E aí faz-se a leitura desse livro. Esse livro está apresentando ao aluno, né, ao estudante, o conteúdo da aula, uma ideia nova, e é a partir do livro que a gente segue a nossa aula com a leitura. Nas aulas disciplinares, essa ideia que está sendo estudada, ela não vem de um livro, ela não é apresentada pelo livro. Então, se vocês repararem na aula de hoje, eu não fiz uma leitura, certo? Então, o centro da aula não é o livro, mas uma ideia. Os telefones em grupos. E aí, quando a gente pensa nas aulas disciplinares, que é o que eu vou falar mais hoje, eu vou falar para vocês o que são as partes principais de uma aula disciplinar, o que tem nas aulas disciplinares e possibilidades de se terem aulas disciplinares também, tá? Especificamente para química, porque para matemática funcionaria diferente, né? Ronaldo e Perrot, que estão aqui, são professores de matemática. Então vamos lá. Vamos falar das aulas disciplinares de química. As etapas que eu considero centrais numa aula disciplinar. Primeiro, a preparação. A preparação é aquele primeiro momento da aula, tá? Como a gente começa a aula. E aí eu vou perguntar para vocês. Vocês conseguem se lembrar como a gente começou a nossa aula? Vou deixar em aberto. Quem lembrar aí me conta. Eu acho que perguntando como a gente limpava a casa. Ok. É Acho que como, antes ainda você perguntou de reações químicas, né? Se a gente sabia o que era. Acho que antes da casa ainda você tinha perguntado isso. como que a química estava no nosso dia a dia, assim, acho que alguns falaram da limpeza, outros da cozinha, alguma coisa assim. Isso mesmo. Então, a gente começou com essas perguntas no início. Isso aí, Vitória. Aí eu comecei perguntando da química no dia a dia de vocês, na rotina. Aproveitei o que alguns disseram sobre limpeza. Também poderia ser da cozinha, né? Parando para pensar, eu poderia ter aproveitado cozinha também, mas como eu disse, eu não sou muito de cozinhar, então eu não pensei no fermento lá usando vinagre e bicarbonato. Mas aproveitei o gancho do que vocês me disseram para inserir o assunto que eu queria, que era falar sobre a limpeza da casa com bicarbonato de sódio e vinagre, porque era o assunto que eu queria falar. Então, nessa preparação da aula, a gente chama os alunos para dentro do tema, o tema que vai ser aquela aula. Dessa forma, vocês ficam já familiarizados com o assunto. A gente começa de uma forma leve, porque tem gente que tem medo de química, né? Então, a gente começa como? A química está aqui ao nosso redor, usamos a química o tempo todo e é isso aí. Então, como que a gente usa? E aí eu fui dando um exemplo, né? Que foi o do bicarbonato com vinagre. Então, essa é a nossa preparação. Um ponto importante é que muda o estado físico do ovo, sai do estado líquido e se torna sólido. Estou gostando de ver todo mundo curioso com química aqui. Na preparação de uma aula, assim que a gente começa, a gente pede uma narração da aula anterior. Esse é sempre o primeiro passo, né? Perguntar o que o aluno lembra do que foi visto na aula anterior. Aqui, no caso, não tinha como fazer isso, porque a gente não teve uma aula anterior. Mas a gente começa a preparação assim, uma narração da aula anterior, depois eu vou introduzindo o novo tema. Um ponto muito importante das aulas disciplinares é que cada passo que você dá com os alunos, cada novo assunto que você insere, ele tem que vir do que foi visto antes. Tem que partir de algo que o aluno já saiba, já conheça. Então, é sempre importante que você acrescente coisas conforme os seus alunos já aprenderam. Então, o aluno aprendeu bem um tema, aprendeu bem o que estava sendo estudado ali naquele momento, aí você pode inserir um novo tema. Essa preparação pode ser feita de diversas formas, ok? Hoje eu escolhi fazer por meio de perguntas, mas são muitas possibilidades. A gente pode usar imagens, depende do tema da aula, né? Aí vamos para a ideia da aula,
que é, de fato, o que está sendo estudado na aula do dia. Vocês saberiam dizer qual foi a ideia da aula de hoje? Qual era o tema central da aula? Reações químicas? Reações químicas. Aham. Então, a ideia central da nossa aula era o que é uma reação química, quais são ali os reagentes, os produtos. Mas a gente nem começou por aí, né? Então, reparem que eu não comecei colocando a definição para vocês, nem falando, vamos estudar reações químicas. Reações químicas é um reagente, e aí você mistura com outro reagente, e aí gera um produto. Isso não teria graça nenhuma. Vocês já saberiam do final da aula no início. Então, o objetivo era chegar nas reações químicas, mas eu fui conduzindo vocês até lá. Então, numa aula disciplinar, a responsabilidade é do professor, de guiar o aluno dentro da aula até aquele conceito que ele quer passar. Então, não tem um livro, o professor que é responsável por fazer isso. Por isso é muito importante a forma como você planeja a aula, porque senão vira uma palestra, né? Eu poderia ter começado explicando o que é uma reação química, mostrando para vocês, escrevendo a reação, e isso viraria uma palestra. Então, eu faço o caminho contrário. Eu vou conduzindo vocês no raciocínio para que vocês descubram o que é uma reação química, como o Ronaldo conseguiu descobrir antes de eu mostrar a definição. E aí, eu coloquei aqui como etapa central também a narração. Justamente porque quando a gente fala de aulas da Charlotte Mason, todo mundo pensa na narração depois da leitura, né? A gente tem a leitura do livro e aí tem uma narração. A gente não teve leitura hoje, mas eu pedi narração. Vocês lembram em que momentos vocês fizeram narração? Me conta, Isabela. Depois que você mostrou o slide com a definição de reação, o slide com a definição de reagente e produto, você pediu para que a gente contasse o que a gente lembrava daquelas definições. Também teve um momento antes que você pediu para a gente falar sobre o que estava vendo na tela, as reações que a gente estava vendo acontecendo, que aí depois a gente viu que eram os reagentes, os produtos, e que aquilo ali era uma reação química. Exatamente. Também colocaram ali no chat que depois do vídeo, do experimento, eu também pedi uma narração. Excelente. E após a leitura da Tabita. Muito bem. Então, a gente precisa ter em mente que a narração, ela é fundamental numa aula disciplinar também. É importante que o aluno narre porque a narração mostra que foi compreendido. Se o aluno narrou, ele compreendeu, ele conseguiu entender, porque ninguém é capaz de falar sobre uma coisa que não entendeu. Então, a partir do momento que você narra, você viu alguma coisa, você consegue falar sobre ela. Então, a narração ela pode entrar depois de um vídeo, ela pode entrar depois de uma definição que foi lida, ela pode entrar depois de uma explicação do professor. Então, eu explico uma coisa para vocês, que, se eu não me engano, eu fiz isso também hoje. Depois que eu expliquei ali a questão do slide, do que era a reação química, do acetato de sódio, que se transformou e tal, eu pedi uma narração. Então, o professor narra uma ideia, aliás, o professor explica uma ideia, e depois ele pede para o aluno narrar, para saber se o aluno entendeu. Okay? Então, a narração funciona muito bem. Tudo bem, Ana Júlia? Sem problemas. Então, por isso eu coloquei ela como uma etapa central também. E aí, vamos para as possibilidades. O que mais pode ter em uma aula disciplinar, mas não necessariamente estará em todas? A definição e a cópia, igual a gente fez hoje, né? Eu botei uma definição na tela. Numa aula ideal, eu teria pedido para vocês copiarem no caderno. Isso pode aparecer. Sempre que a gente tiver um novo conceito, uma nova definição que é interessante você saber, você pede para o aluno copiar no caderno. Okay? Então, define, ele copia, ele narra. Exercícios. Nem sempre em toda aula vai aparecer um exercício, mas em algumas aulas é muito importante que se tenha exercícios. Em química, por exemplo, quando vocês vão aprender sobre distribuição eletrônica, ou quando a gente vai aprender sobre nomenclatura de compostos orgânicos, a gente precisa testar se a nossa aula foi eficaz, se o nosso aluno entendeu e se ele sabe fazer. E como é que a gente faz isso? A partir dos exercícios. Então, a gente faz a nossa aula normalmente, explicação. Ao fim da aula,
a gente passa exercícios para que o aluno faça. A gente faz com ele alguns exercícios ali primeiro, verifica se o aluno conseguiu, se todos os alunos estão acertando, que isso vai indicar se eles entenderam bem o tema. Depois a gente passa ainda mais exercícios, de repente exercícios para casa também. Então, para alguns temas de química, os exercícios são necessários demais. Na nossa aula de hoje, a gente teve discussão. Nem sempre ela vai aparecer, e nem tudo é passível de abrir-se uma discussão. Muitas coisas são bem objetivas. A gente já vai acabar, Júlia, não se preocupa não. Acho que você consegue ficar até o final. Então, a discussão hoje foi sobre o quê? Será que vocês perceberam o momento de discussão? Eu fiquei com a impressão de que quando você provocou a gente para tentar trazer outros exemplos assim de reações químicas, e daí virou a polêmica do chat ali, inclusive com o negócio do ovo e tal, né? É uma discussão, é um momento de discussão. Assim, não sei se ela chegou a fechar, né? Mas Aham. Sim, teve esse momento também das reações do nosso cotidiano. Aham, sim. Bem no início também, depois do experimento, quando eu perguntei para vocês por que será que parou de encher o balão, por que será que o balão não explodiu, tudo isso é discussão, tá? E não necessariamente precisa vir uma resposta em seguida, tá? Não necessariamente o professor tem que responder a pergunta que ele mesmo fez. Às vezes a pergunta fica em aberto para que os alunos fiquem curiosos, como vocês ficaram aí. E ao longo das aulas, essas perguntas vão sendo respondidas. A gente vai aprendendo, né, no decorrer do curso de Química, as respostas para essas discussões. E aí eu coloquei ali também a leitura, porque não é porque uma aula é disciplinar que não possa ter uma leitura nessa aula. Então, às vezes, a gente pode ter um momento inspirador com uma leitura de um texto vivo, por exemplo, e aí, em seguida, o professor acrescenta coisas ali, acrescenta ideias. Ou a gente pode ter também aulas intercaladas. Algumas aulas de química são passíveis de serem através de um livro. Livros vivos podem trazer também conteúdo de química. Pode ser uma biografia de um autor, de um químico, por exemplo. Em química a gente vê muito isso, né? Biografia de químicos já conhecidos. E também um livro. Aqui no primeiro ano a gente faz a leitura de um livro chamado O Mistério da Tabela Periódica. Em inglês é The Mystery of the Periodic Table. Então as aulas são meio que intercaladas. Uma aula inspiradora com o livro. Depois eu boto para vocês o nome e o autor, né? O livro e a outra aula disciplinar. Uma aula com o livro, uma aula disciplinar. Então, em uma aula a gente simplesmente faz preparação, leitura, narração, discussão. Então é tudo em cima do livro. E na outra, não. Também é possível ter nas nossas aulas observações. E aí essa observação pode ser de diversas coisas, né? Observação de um vídeo, observação de um experimento, como eu botei ali na tela, ou às vezes o professor faz alguma demonstração para que os alunos observem, enfim. E aí sempre vem seguido de narração, né? Tem uma leitura, tem narração. Tem uma observação, tem narração. Tem um experimento, tem narração. E por aí vai. Vitória, o Ronaldo colocou, acho que a Vitória mencionou sobre o balão que explodiu num experimento que ela fez. Poderia abrir uma discussão legal também. Por que o balão explodiu? O que aconteceu de diferente naquele experimento? Exatamente, Ronaldo. Então, esses momentos de discussão são ótimos para a gente explorar o que está na cabeça dos alunos mesmo, tá? O que o aluno tá, o que está girando ali dentro em torno do tema que a gente acabou de estudar, sabe? E a gente vai explorando isso é muito enriquecedor. Porque o que o próprio aluno se perguntou, ele retém melhor, né? Ele lembra melhor. Então, essas discussões são muito importantes. Maravilha. E aí, deixa eu contar para vocês também sobre recursos que a gente usa numa aula de química. Já vamos falar sobre isso, Lídia. Eu já vou falar a idade do curso aqui. Os nossos recursos, né? Podemos usar slides, como eu usei hoje, né? Que é uma forma simples de você apresentar as ideias, de você mostrar imagens, mostrar reações químicas. Podemos usar vídeos de experimentos, ou às vezes vídeos do YouTube mesmo, de biografias. Não é tão fácil de achar, mas às vezes a gente acha biografia de algum químico que seja legal no YouTube. Podemos usar
o quadro, e aí o quadro que eu digo é o quadro branco, né? Ou o quadro negro, porque eu uso muito quadro nas minhas aulas de química, escrevendo mesmo, fazendo aquela bagunça de professor no quadro, né? Que os alunos ficam tentando acompanhar tudo que o professor coloca. E tem também o mosaico 3D, que eu vou mostrar para vocês. É um recurso rico que a gente pode usar, que é esse aqui, ó. O mosaico 3D, ele foi usado também no nosso Portas Abertas de Química. Deixa eu escrever alguma coisa aqui, sei lá. Reação química. Vamos ver o que aparece. Vocês terem uma ideia. Ó, cenas 3D. Aqui tem um montão, tá vendo? Quando a gente abre, mostrar mais resultados. Tem diversos temas aqui que podem ser aproveitados, mas aí você tem que ver de acordo com o tema que está sendo estudado no momento, né? Então, tem a cloração de metano, tem reação de zinco com ácido clorídrico, reação do hidrogênio com o oxigênio, e ele abre um material 3D, ele abre um 3D que você consegue mover. Eu vou pegar um aqui para vocês darem uma olhadinha. Vou deixar ele carregar enquanto a gente segue nossa conversa. Tem mensagem no chat, daqui a pouco eu olho o chat para responder vocês. Aproveitando também, esse aqui é o livro que a gente usa no nosso primeiro ano. Ele está disponível na nossa biblioteca, nessa biblioteca virtual, tá? Que é o Archive, nesse site aqui, archive.org, tá? Só que ele é em inglês, tá bom? O nome dele é The Mystery of the Periodic Table, é do Benjamin D. Weicker. Aqui nas nossas aulas a gente usa uma tradução feita por nós mesmos. Só que é um livro bem legal que conta toda a história da química desde o início e como que ela chegou até onde nós estamos hoje. Tá? É nele que a gente usa as aulas inspiradoras aqui no primeiro ano. Deixa eu ver aqui o chat. Vou tentar fazer a experiência com a garrafa com vinagre e o balão com bicarbonato. Tentei fazer. É legal. Vitor Hugo já está respondendo mensagens ali. Muito bem. Vou contar para vocês também um pouquinho sobre a estrutura da nossa escola quarta, né? Então, deixa eu abrir aqui. Como o Vitor Hugo estava respondendo ali, nosso curso de Química em si, nomeadamente Química, ele é voltado para alunos da escola quarta, que são ali em torno do ensino médio, então a partir dos 14 anos. Tá? Nós temos a escola tércia, de 12, 13 anos, que eles veem temas de química, mas eles não veem apenas isso. Eles estudam ciências, né? E aí passa por química também, mas não é a única conteúdo. Já a nossa escola quarta, ela é dividida em 3 matérias, né? 3 cursos: química, física e biologia. E cada um deles tem aula 2 vezes por semana, 40 minutos de aula. Então, são 2 aulas de química, 2 de física, 2 de biologia, com duração de 40 minutos. Um ponto importante também é que a nossa escola quarta tem duração de 4 anos, tá? Então, ela não é exatamente equivalente ao ensino médio regular, porque ela dura 4 anos. Então, aqui, o 9º ano já é escola quarta, okay? Já é o primeiro ano da escola quarta. Muito bem. Estamos nos encaminhando para o fim. Deixa eu ver as perguntas que estão no chat. Quem tiver mais perguntas pode mandar. Enquanto isso, eu vou abrindo o material 3D para mostrar para vocês. A Ana Júlia perguntou se com 12 anos você poderia participar da escola quarta. Se ela entendesse do tema e gostasse. Então, a escola quarta, o primeiro ano da escola quarta, ele é para alunos em torno de 14 anos. É o primeiro contato, talvez, que o aluno vai ter com química. Só que se você entrasse aos 12 anos, você entraria primeiro na escola tércia, porque de certa forma acontece ali uma
preparação para você chegar na escola quarta. Você vai ver algumas coisas de química, alguns conceitos que são muito importantes para construir mesmo o seu raciocínio, a sua capacidade de interagir com as aulas do ensino médio, né? Da escola quarta. Então, seria o ideal, Ana Júlia, você entrar primeiro na escola tércia mesmo. Você vai ver um pouco de química. Eu sei que química é super legal, adoro. Mas não podemos pular etapas, né? Só vai ter nas quartas. O que que só vai ter nas quartas, Priscila? Não entendi. Vocês estão falando de hoje? Esse é o curso completo? Não, hoje é o Portas Abertas, ele é uma forma de apresentar o nosso curso de Química, para que as pessoas possam conhecer como funcionam as nossas aulas e também para que as pessoas possam, quem gostaria, né, se espelhar na forma como a gente faz as nossas aulas para fazer as suas, no caso, né? Quem estuda em casa, enfim, os professores que estão nos assistindo, tá? Recomendo essas aulas para alunos que visam um preparatório de provas técnicas como ITA ou Enem? Bom, as nossas aulas elas são equivalentes ao tempo de escola. Então, se você faz todo o seu ensino médio, por exemplo, é necessário que você faça esses estudos para que você consiga fazer um Enem, para que você consiga fazer um ITA. Você tem que passar ali pelos anos escolares, pelas matérias que a gente vê aqui na nossa escola quarta. Mas não é um preparatório para essas provas. A gente tem aqui na academia também o curso pré-vestibular. E aí sim, o pré-vestibular é um exercício de preparação para essas provas, tá? O que eu estou demonstrando hoje é uma aula comum de escola quarta de química mesmo, alunos que estão aprendendo química. Priscila perguntou que dias que vão acontecer. O Portas Abertas de Química, hoje apenas. Tá, Priscila? Se você estiver falando disso, hoje é o Portas Abertas de Química. Teremos um Portas Abertas de Física futuramente, já tivemos um de Ciências, enfim. Agora, você está perguntando sobre quando são as aulas de Química da academia, aí é o que a Anne respondeu mesmo. A secretaria entra em contato para marcar com você conversar, ver os horários que você pode, para entrar na turma e tudo mais. Ótimo. Vou mostrar o 3D para vocês e aí depois me avisem se eu pulei alguma pergunta do chat, tá? Esse aqui é um material 3D, por exemplo. Então, funciona assim, ó. Material 3D, qualquer coisa que tem aqui dentro vai estar em 3D. Então, isso aqui, por exemplo, é a estrutura do ferro, tá bom? Ferro, imagine o ferro aí, do portão, seu portão de ferro. Isso aqui é o que tem lá dentro dele. Vários átomos de ferro unidos em ligações metálicas, enfim. Então, esse aqui é um exemplo, tá? Esse material 3D é bem legal. Na aula de hoje, a gente não usou esse recurso, mas ele pode ser aproveitado em várias aulas também, tá? O nome é Mosaic 3D. Quis mostrar para vocês caso vocês quisessem usar, né? Atrás de mim é um microscópio. É um microscópio, sim, Ana Júlia. Só que é um fundo, né? Mas é um microscópio. Que bom, Ronaldo, obrigada. Eu pulei alguma pergunta, Anne? Você acompanhou aí? O nome mesmo do Não, acho curso? que você Não. respondeu. Algumas eu respondi, acho que todas foram respondidas. A Lídia perguntou ali qual é o nome mesmo do curso para 11 anos. É porque, Lídia, a gente tem aulas aqui desde os 6 anos, né? E aí os alunos eles fazem ciências, curso de ciências, dos 6 anos até os 13, né? A partir do momento que eles entram na escola quarta, é dividido em química, física e biologia. Então, antes disso, o nome é ciências. Tá bom? Excelente. Então, se eu não esqueci de ninguém, nenhuma pergunta. Obrigada, Pedro. Foi um prazer estar com vocês. Gostaria de vê-los novamente. Então, pensem aí mais com carinho na química no dia a dia de vocês. Vou fazer propaganda da química sempre.
Um abraço para vocês, muito obrigada. Anne, você encerra? Sim. Obrigada também à professora Renata, foi maravilhosa a aula. E fica o convite, né? Agradecer a todos vocês pela participação aqui, aqueles que também dedicam um tempo para assistir os nossos vídeos no YouTube. E já deixar aqui o convite para o próximo Portas Abertas, que provavelmente será o de Física. Então, como falamos no início, né, é só ficar atento às nossas redes sociais. Também permanecer ali no grupo, porque a gente vai continuar mandando, a gente vai enviar a gravação para quem quiser rever, para quem não conseguiu estar aqui ao vivo, e também a gente vai enviando novos convites para esses eventos que vamos promovendo ao longo do ano. Então, muito obrigada a todos e nos vemos no próximo Portas Abertas. Tchau, tchau. Tchau, tchau.